Me chamo Angélica Pimenta, sou fisioterapeuta e também sou formadora na área de cuidador de idosos. Meu objetivo hoje é ensinar qualquer pessoa que queira, né, trabalhar nessa área aqui, que eu acredito ser uma grande oportunidade para quem está chegando hoje em Portugal e para começar a sua vida cá. Como, né, já tem ajudado aí, através dos conhecimentos que eu passo, aí muitas pessoas que já estão em Portugal, muitos alunos, e estão trabalhando na área, estão se identificando e estão gostando. Inclusive, que no meu Instagram eu postei hoje o depoimento de uma aluna, que era totalmente diferente dessa área de cuidador. Foi até trabalhar em fábrica, não gostou, não via sentido no que ela fazia. Não se identificou, que é o que acontece com a maioria. Porque ela falou, eu trabalhava com peças, e aquilo para mim no final do dia não fazia sentido nenhum. Tá vendo? Para outras pessoas fazem, mas dependendo do perfil. Exatamente. E aí se descobriu nessa nova profissão, que é a Clarice. Está aqui o depoimento dela, aqui um pedacinho no Instagram, e no YouTube tem um vídeo completo, para quem quiser assistir. E passa a bola aqui para o... Eu sou Luiz Pimenta, marido da Angélica, atualmente trabalho com programação, trabalho remoto desde 2015, para quem não me conhece, e atualmente trabalho ajudando a Angélica com os cursos online, toda a formação online, tudo que ela faz online, a produção de conteúdo, eu trabalho ajudando ela, ou seja, ela é minha chefe nos dias de hoje. Trabalho em casal. Hoje em dia só se fala de relacionamento na internet, né? Então tem até que tomar cuidado. Muita polêmica. Muita polêmica. Vamos lá fazer perguntinha então pro pessoal. Vocês que estão aqui, que estão nos acompanhando, eu sei que tem pessoas há mais tempo, inclusive tem até alunos que estão por aqui, já devem ter a resposta. Mas a gente quer fazer uma pergunta para ver se vocês estão aí ligadinhos, né? Sobre morar em Portugal e conseguir emprego e tudo. Então, hoje, vamos supor que você acabou de chegar hoje em Portugal e você precisa conseguir um emprego. Qual é o fator que você acha que vai ser mais determinante para você conseguir um emprego? O que vocês acham que é o que realmente vão te pedir ali de primeiro? Chegando em Portugal. Marcou uma entrevista, desceu do avião, já tem uma entrevista marcada 2h da tarde. Quem vai chegar lá pronto para essa entrevista, pronto para sair de lá, recrutado e tudo certinho, já iniciar o trabalho no outro dia? Já acertou. Temos aqui a Luna Ivanete, já acertou. Ivanete, documentos. Quem mais aqui? A Leila também, documentos. A Yolanda, o curso também ele entra também, porque às vezes a empresa que vai te contratar, ela quer que você tenha curso, isso também pode acontecer. Mas sem os documentos, você pode até ter o curso, a experiência, não vai adiantar nada. Mas eu ouvi dizer que chega aí, não vai por aí, porque depois as coisas não correm bem. Exatamente. Porque uma empresa, ela não pode fazer isso, porque depois ela pode tomar uma multa também. As fiscalizações, tanto para o patrão como para o imigrante que está lá trabalhando sem documentação, né? Exatamente. Fora os riscos, né, que a gente já falou várias vezes sobre isso, de se magoar, de acontecer alguma coisa grave, ser explorado. Sem documento, você não tem contrato. Só coisa ruim. Sem contrato, você não tem seus direitos. Sem seus direitos, o pessoal vai explorar, ponto. Exatamente. Não estamos dizendo que são 100% esses os casos, mas tudo que a gente vê de relato que o pessoal posta que foi explorado, o padrão é o mesmo. Chegou sem documento, começou a trabalhar sem contrato, foi explorado. Aí você vai ver o histórico, estava lá, sem documento, sem contrato, sem nada, pronto. Infelizmente acontece, a gente sabe que acontece. Então a gente tenta alertar para evitar, só fazer as coisas certas. Já inicie a sua imigração em Portugal fazendo tudo da forma mais correta possível. Primeiro ponto, trabalho em Portugal. Eu quero chegar aí, vocês sempre me perguntam como que eu faço, né, para chegar em Portugal e já conseguir emprego. Documentações. Entenda como funciona essa burocracia aqui de Portugal. Documentos, né, o contrato, tudo isso. Porque às vezes acontece da pessoa chegar, tem tudo, tem o conhecimento, né, tem o curso, tem a experiência, aí só falta o bendito documento. Exatamente. Daí não adianta, você pode morar no centro de Lisboa, né, onde tem 500 vagas de emprego. Então, você tem que ter, né, os conhecimentos antes de chegar aqui, para você já correr atrás de tudo que tem que ser feito, a parte burocrática, e assim o emprego ele virá até você, praticamente. Então, não esqueçam, muita gente fica aí pensando, vendo, né, tudo legal de Portugal, tudo que é bonito, que dá para fazer por aqui, poder de compra, não sei o quê. E o mais importante, ela se esquece. Confunde o NIF, o NIS, que são os documentos aí que a gente sabe, o pessoal não sabe a sigla, aí chega aqui, não sabe o que é um, não sabe o que é o outro, enfim, vira uma confusão. E você vindo para Portugal, é obrigado você saber como que funciona pelo menos os documentos mínimos.
faça e anote que é dever de casa. Chegou, tem que estar tudo na ponta da língua. Para na hora do recrutador perguntar, tem tal documento? Tenho. Tem outro? Tenho. Pronto. Então, você já vai saber o que é cada um. Exatamente. Eu sempre gosto de relatar minhas experiências, né? Que eu já passei por muitas coisas. E no começo aconteceu isso comigo. Eu fui para uma entrevista, e era uma entrevista com uma empresa boa, e a vaga de emprego também era boa. E aí tinha eu e mais algumas pessoas na entrevista. E aí era trabalho com recibos verdes. E na época eu nem sabia o que era recibos verdes. Então, na entrevista, conversei tudo, né? Falei, tinha a faculdade de fisioterapia, enfim. E ela perguntou, você tem atividade aberta? E eu, o que é atividade aberta? Não, eu tenho passaporte, falei para ela, eu tenho NIF. Ah, não é o suficiente. Por quê? Porque, teoricamente, já era para começar de imediato. As oportunidades aqui, principalmente na área de cuidador, eles fazem a entrevista, se você estiver apto, é coisa de dias. Às vezes na mesma semana, às vezes no dia seguinte, que a Angélica passou por isso quando a gente mudou no Porto, chegamos no domingo... Deixa eu só concluir. E aí o que aconteceu? Eles falaram, aí o que eu pensei que eles poderiam ter me falado? Faça, né, tudo, me explicasse como fazer, se eu faria. Se era para começar amanhã, eu dava um jeito de fazer tudo hoje, né, que tivesse que pagar, não sei, mas eu nem sabia o que fazer. E eles não queriam perder o tempo deles me explicando o que era, porque nem esperando. Porque se eu sair do Brasil, quis vir para cá e quis, né, ter uma oportunidade, eu que tenho que saber o que é, não eles me explicar o que é um trabalho com recibos verdes, o que é abrir uma atividade. Você acha que eles iriam perder tempo? Que é igual o Fernando falou, eles já precisavam para outro dia. E, detalhe, já tinham pessoas, como eu sempre falo, as coisas estão, isso já lá em 2019. As vagas boas, empresas boas, a concorrência é maior. Já tinham pessoas lá com autorização de residência. Ou seja, por que ia contratar um imigrante sem nada praticamente? Sem os documentos. Sendo que já tinha alguém que estava ali apto legal já. Em Portugal. E com experiência em Portugal. Pronto para trabalhar, digamos Perdi assim. A vaga. Pronto dia. Mas, se eu soubesse, na entrevista, eu falava, não, eu posso começar. Eu dava um jeito, porque você sabendo, mesmo se você não tem, mas você sabe como fazer. Se você tiver vaga, você não perde a oportunidade. Não, pode contar comigo, eu já te mando tudo amanhã, pode ser? Você se vira nos 30 e consegue o que tem que conseguir. Que a gente sabe que pagando, né, consegue muita coisa. Por isso a importância da reserva financeira. E toda live a gente fala, reserva financeira pode ser o seu decisor aqui. E informações, né? E informação, porque também não adianta ter o dinheiro. Exatamente. E a gente até recebeu esses dias, né, um relato de uma mulher, ela falou que já estava com alguns documentos e depois ela não sabia mais o que fazer. Sim. E ela se confundiu entre o NIF e o NIS e depois falou, agora eu não sei o que fazer. Aí eu passei, né, o contato do Thiago para ela. Falei, ó, veja aqui com o advogado que ele vai te orientar melhor. Ou seja, ela deve ter vindo sem entender realmente como que funciona. Que era cada um, exato. Porque é um passo a passo, não tem segredo. E aí vamos seguindo, então. Primeiro ponto é esse, a documentação. Documentação é fundamental. Que é para você conseguir o seu trabalho, né? Principalmente na área de cuidador de idosos, mas isso é para qualquer área aqui em Portugal. Mas a gente foca muito na área de cuidador. O outro ponto, cidade onde vai morar. Isso é um dos erros, não erros, mas por falta de informação a gente vê que prejudica. Pessoas estão afundando na imigração por causa da cidade. Não sei se decidiram morar, porque... Eu corto muito você. É porque eu sou a chefe aqui. Ela é a chefe. É meu subordinado. Isso, então... Exato. Ela é igual o Faustão. Não deixa eu concluir o raciocínio. Não, mas eu não sei se vocês perceberam. Eu sou muito direta. O Fernando gosta de falar demais. Eu gosto de entrar nos detalhes e explicar. A Angélica não gosta, ela... Eu acabo cortando e peço desculpa, porque eu falo, nossa, e eu acabo tentando direcionar, porque senão a gente fica aqui até amanhã. Mas é isso, a questão da cidade, que é o ponto 2. Muitas imigrações a gente está vendo que está dando errado. O youtuber X, o fulano Y, ciclano Z, falou que a cidade lá é boa. De fato, pode ser boa para uma pessoa que já está legalizada em Portugal e já está estável em Portugal. Já tem o carro, já está ali bem tranquila. Então pode ser que essa cidade, para uma pessoa já residente, é top. Ela vai conseguir morar tranquilamente. Agora, para um recém-chegado, ir numa cidade, por exemplo, que ela não pesquisou, não tem um lar de idoso lá. O que vai acontecer com essa pessoa? Às vezes tem cidades aí pequenas, de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, que às vezes não tem um lar. O lar mais próximo é em outra cidade. E vai precisar de um carro para ir trabalhar. Então imagina você que pretende trabalhar na área de cuidador de idosos, não estudou sobre a cidade, investiu todo o capital lá. Por quê? Porque arrendou, achou um arrendamento barato, ou digamos menos caro,
Arriscou, foi lá, vou ficar por aqui agora. Aí corre, agiliza os documentos e não aparece emprego. E aí, como que fica? Porque cidade menor, não é que não tem emprego. Tem, mas a rotatividade é baixíssima. Então, praticamente todo mundo que trabalha lá vai estar empregado. Então, é difícil o entra e sai nas firmas, nas fábricas, nos lar, quando tem um lar, por exemplo. Então, tem que tomar muito cuidado a cidade que vai morar, justamente por causa disso. E também aqui, dependendo do local de trabalho, principalmente igual o Fernando falou de cidades assim, menores, eles têm muita já política daquela cidade. Cada local aqui funciona de uma forma, né? E o local de trabalho também. E talvez, naquele local, ele só contrata você com autorização de residência. E o imigrante que chega, ele não tem autorização de residência. Pelo contrário, ele precisa do trabalho para ele ter autorização de residência. Mesmo com visto. Porque, às vezes, eles falam, eu não vou pegar imigrante, porque eu nem sei se esse imigrante vai ficar aqui no país. Eu vou pegar alguém que já tenha, né, autorização de residência no país para me evitar dor de cabeça. Exato. E como eles sabem que, pronto, não tem tanta rotatividade, eles acabam escolhendo, né? Fica melhor para a empresa, porque a empresa não vai arriscar. Se ela já vai ter que gastar com contratação, com funcionário, com contabilista que tem aqui, eles vão preferir ali segurar, encontrar uma pessoa mais próxima de um perfil aí que eles sabem que não vai deixar eles na mão, e aí acaba acontecendo isso. Exatamente. Então, assim, na minha opinião, né, foi o que nós fizemos. As cidades grandes, principalmente aqui, Porto e Lisboa, são as melhores opções. Sabemos que o arrendamento eles aumentaram muito, mas tem que ficar próximo, nem que você tenha que morar mais distante, mas que você consiga vir para Lisboa ou para Porto, porque daí não vai te faltar oportunidade de emprego. Que foi que vários alunos nossos fizeram. E todos estão trabalhando. Né? Todos estão trabalhando. Inclusive, tem uns que têm 2 empregos. Eles já saem de um, já entra no outro, faz rodízio, aí vai e cobre folga no outro, porque a gente sabe que tem muito no particular. Então, às vezes, nos dias de folga, por ter muito movimento em Lisboa e Porto, por exemplo, acaba cobrindo folga ou fazendo um particular. E eles moram afastados. Então, eles conseguiram ir mais afastado e aí tem que pegar o transporte. Aí, às vezes, tem o trem, o comboio, o autocarro, demora 40 minutos, 35 minutos, dependendo de onde for morar. Então, às vezes, compensa morar mais próximo dos polos, aí que a gente sabe, que é Lisboa e Porto, e fazer isso de imediato, de início, para até entender como funciona todo o mecanismo, entender como que é a contratação, como que é toda a parte burocrática. Aí depois que você entendeu, já engrenou, aí você vai afastando e buscando lugares mais afastados e com valor menor. Eu acho que a Yolanda perguntou qual que é melhor, Porto ou Lisboa? Os dois são bons. A nível de emprego, os dois são bons. A questão é, Porto é mais frio e Lisboa é mais movimentado. O pessoal, não em questão de clima, mas clima não, mas o pessoal costuma comparar Lisboa com São Paulo e Porto com Rio de Janeiro. Mas não em questão de clima, porque a gente sabe que Rio de Janeiro é calor, mas Porto é frio. Mas em questão assim de povo, de cultura, esse tipo de coisa. Mas Porto e Lisboa, sem sombra de dúvidas, Porto mais frio e Lisboa menos frio, digamos assim. Aí vai do perfil da pessoa. Se ela gosta de frio, talvez Porto vai ser a melhor opção. Mas assim, questão de emprego, né, na área de cuidador de idosos principalmente, nossa, você estando ali, principalmente nas regiões centrais de Porto, Lisboa, não vai te faltar emprego, você pode escolher, que a rotatividade é tão grande, então tá sempre entrando pessoas e saindo. É onde você tem as possibilidades de escolher qual emprego você quer. Talvez isso não no começo, mas depois que você entende como funcionam as coisas, você pode ir até complementar a renda, né, trabalhar em 2 empregos, que a maioria faz também, né, porque o salário mínimo realmente é pouco, né, para viver. Sim. A gente sabe que é o que a gente já falou em outra live. O salário mínimo você não vive nem em Portugal, nem no Brasil. Então, você obrigatoriamente tem que dar seus pulos. Buscar as melhores ofertas. Como que você encontra as melhores ofertas? Tem que estar preparado, não adianta. Chegar aqui e falar, cheguei hoje, já quero a melhor oferta ganhando mais que o salário mínimo. Dificilmente você vai conseguir. A não ser que você venha preparado. A gente vai entrar nesse tópico hoje ainda. Então é isso, cidade onde morar. E aí fica aquele dilema. Porto, Lisboa são maravilhosos, mas os aluguéis estão altos. Exato. Muito para o interior não tem emprego, mas os aluguéis são mais em conta. Então, tá vendo? É o que o Fernando sempre fala, o emprego e a moradia tem que andar lado a lado. Tem que andar lado a lado, exatamente. Você vai ter que fazer um bom planejamento e aí ou comprar um carrinho mesmo e ter que se deslocar até Lisboa, Porto.
Ou a importância do network. O network também. A gente tem no grupo lá nosso exclusivo dos alunos, os próprios alunos estão combinando, alguns vão chegar aí para esses meses já. Alguns já chegaram em fevereiro, outros estão chegando em março. Eles estão se organizando entre eles, decidindo uma cidade para morar e vão dividir o aluguel. Ou seja, é bem menos difícil 2 ou 3 pessoas com o mesmo propósito, focado na mesma região, por exemplo, decidido 3 pessoas que vão para Porto. É mais fácil as 3 se juntar e alugar um imóvel pagando em 3, do que uma pessoa sozinha tentar arrendar um imóvel. Uma que não vai conseguir, por causa do valor, vai ser muito caro e talvez o dono do imóvel nem alugue. Agora, chegar 2, 3 pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, talvez é uma opção. Então, a gente está vendo muitas pessoas se mexerem nesse sentido. E, para isso, tem que se conectar com pessoas com o mesmo propósito. Exatamente. Então, é isso. Depois de decidir, né, mais ou menos a cidade que quer morar, a região, outra coisa muito importante. Você precisa ter as informações, principalmente vocês aqui que estão me acompanhando e querem trabalhar na área de cuidador de idosos, vocês têm que entender como que funciona a profissão aqui. Exato. Para começar, que não é cuidador de idosos. Não é esse termo que a gente usa. É claro, se você falar para qualquer pessoa aqui que você é cuidador de idosos, ele sabe. Mas na hora de fazer uma busca, né, uma pesquisa, você não vai achar vagas. E se achar, são poucas. Você fala, meu Deus, não tem emprego. Mas é porque você não sabe. Né? Existem quantos termos aí diferentes? No mínimo 5, que a gente sabe. Que 5 ou mais, né? Alterna de 5 a 7, eu acho. São é a forma que eles colocam na vaga. Exatamente. Então, uma cidade pode colocar, uma empresa pode colocar de uma forma, outra empresa de outra forma, e na hora de recrutar, você que está buscando, não vai achar nenhum nem outro. Você teria que saber a maioria das palavras-chave, digamos assim. Isso aí faz diferença. E o porquê também é importante você saber? Para você não ser explorada. Porque às vezes você entra achando que aquilo é normal, salário, horário, funções, e você acha que é normal e não é. A pessoa está aproveitando de você, porque ela sabe que você é imigrante, que você às vezes chegou, ainda mais quando está despreparado, às vezes com pouco dinheiro, fala que aceita fazer tudo. E detalhe, pessoal, a gente está falando aqui muito sobre a área de cuidador de idosos, mas eu sou da área de TI, eu sou da área de programação. Legal essa comparação. E a questão de exploração, a gente percebe que todas as áreas, todo mundo diz que está sendo explorado. É incrível. Quanto que ganha no TI? Um programador aqui em Portugal, ele inicia um salário de 1.200 euros. Por incrível que pareça, é uma das melhores áreas cá em Portugal, ganha mais que médico, mais que policial, mais do que qualquer profissão aqui. Acho que menos que político, só político ganha mais. Mas do resto, o programador, felizmente, está bem cotado, né, nesse quesito. Porém, até hoje eu vejo os programadores dizendo que estão sendo explorados. Programador que chega aqui com muita experiência, eles também relatam. Eu estou sendo explorado e não sei o quê, já saí do Brasil com visto ou com a empresa X que me recrutou e chega aqui eu estou ganhando menos do que eu ganhava. Verdade. Por quê? Porque eles não se informaram. Eles não fizeram a busca mínima para saber, opa, peraí, uma empresa, para o meu nível de programação, que a gente diz assim, o mínimo teria que ser 1.500, por exemplo. E eles não sabem da informação, eles aceitam por 1.000. Alguns aceitam por 900. E aí, a hora que começa a conversar e tal, relata a mesma coisa, estou sendo explorado. E quando você vai ver, é por falta de informação. A pessoa ela não buscou o mínimo, como que funciona, questão de ser contratado, o que é preciso para ser contratado. E aí acontece isso. A gente vê isso na área de construção civil, na área de restauração. E outra coisa muito importante é os seus conhecimentos. No Brasil também. O programador pode ganhar 1.000, como pode ganhar 10.000. O cuidador no Brasil também pode ganhar 1.000, ou como pode ganhar 3.000, 4.000. Já vi gente, né? Eu tenho uma aluna que é cuidadora e ganha mais de 3.000 reais aí no Brasil. A gente sabe que tem as diárias no Brasil. Tem alguns que falam que ganha 50 reais. A turma vê, fica louco, porque fala que é pouco. E a gente conhece que tem pessoas que cobram 200 ou 250 diária à noite, não sei como funciona. Então, isso é mais da pessoa também, não é nem do país. Da profissão. É você querer buscar, aprender, se especializar, entender, mostrar para o familiar que você realmente é bom para a empresa e pedir aumento, né? Já que você é bom, você também tem que ganhar mais. Exatamente. E como que você faz isso? Concursos. Formação. Diplomas, provando, porque falar todo mundo fala, mas infelizmente o mercado exige da gente um diploma, um certificado. Uma qualificação. Exatamente, e é isso que você consegue provar. Eu falo que na minha última entrevista, né, que eu fiz aqui, nessa cidade logo que eu mudei, quando eu fui contratada, ele começou a falar as coisas para mim se eu tinha, o que eu tinha de experiência, de conhecimento, e eu fui colocando tudo na mesa. Eu já tinha até validado a profissão aqui, então eu peguei minha carteirinha, estava comigo e coloquei na mesa.
Depois falou, você tem carta? Coloquei na mesa. O que mais que ele pediu? Autorização de residência, coloquei na mesa. Nossa, falou, amanhã você começa. Levou na firma, já colocou o uniforme, no outro dia já estava na empresa. Mas tá vendo? Porque eu tinha tudo e consegui provar também. Mas tá vendo? Não adianta você falar, eu tentar mentir, né? Que muita gente mente para tentar conquistar a vaga. É igual a Rosimeire falou, que a noite ali é de 180 a 200 euros em Goiânia. Reais, isso, em reais. Exato. Só que a gente sabe que tem gente que faz por menos. Vai fazer por 150, alguns por 120, e depois vão reclamar que estão sendo explorados. Só que quem é capacitado, quem sabe do assunto, sabe o que está fazendo, pode cobrar os 180 ali, que garanto que a pessoa vai pagar, o familiar vai pagar. Se eu fosse contratar um serviço e a pessoa cobrasse 180 e mostrasse que ela sabe sobre o assunto, com certeza pagaria. Diferente de uma pessoa, acabei de chegar, não sei nem o que tem que fazer, mas eu cobro 120. Talvez a pessoa vai arriscar e vai ser explorada. Por quê? Porque está pegando menos, mas ela não tem o conhecimento, ela não sabe o que tem que fazer. E a gente sabe o que acontece, isso acontece, é a lei do universo. Desde quando a turma morava nas cavernas, acontece esse tipo de situação. E é aquilo que a Rosimeire falou, infelizmente vai ter família que às vezes não vai aceitar e vai querer pegar o mais barato. Ok, mas também tem que aquelas que vão querer alguém especial e vão querer pagar também o preço. Tá certo, talvez não vai te pagar uma fortuna, porque eles também acompanham o mercado, né? Eles são ricos, mas eles não são bestas. Eles não estão rasgando. Às vezes tem dinheiro, mas não é porque tem dinheiro que a pessoa também, tem dinheiro, tem que pagar mais. Não é assim, é porque às vezes a profissão também é nivelada e o pessoal tenta trazer dentro do mercado. Eles acabam te pagando a mais do que o normal para ter né, os seus conhecimentos. E é aquilo, pessoal, questão de exploração. Isso é muito chato de entrar nesse assunto, porque uma vez uma hater, talvez ela até acompanhe a gente aqui, hateou nenhum dos conteúdos que a gente postou. Nossa, essa área de cuidador de idosos aqui em Portugal é pura exploração. Eu estou aqui há 20 anos e sei muito bem do que eu estou falando. Pessoal, se você está há 20 anos numa profissão sendo explorada, pelo amor de Deus, a questão não é nem a profissão. Como que você aceita trabalhar num lugar por 20 anos e dizer que está sendo explorado? O que essa pessoa fez durante esses 20 anos? Será que ela fez um curso para se capacitar? Será que ela fez uma formação? Ela estudou um inglês? Ela estudou alguma outra coisa para ela sair do lugar onde ela estava? Garanto que não. Então não adianta a pessoa reclamar e falar que está há 20 anos sendo explorada e não risca um fósforo para melhorar de vida, para sair. Não pode isso. Isso aí é inconcebível, uma situação dessa. E é sério que o Fernando está falando, principalmente as áreas aí que eu sempre falo, né? A gente tem que vir para cá e procurar as melhores oportunidades. Exato. Só que para você ter as melhores oportunidades, você também tem que estar no nível da vaga. Não adianta você chegar aqui, mas você tem curso? Não. Mas eu já sei, eu não preciso de curso, eu não preciso daquilo. Mas aí você vai numa entrevista, você, né, a pessoa que vai querer te pagar mais, querer alguém sério, tudo, ela não vai entrevistar só você. Ela vai pegar umas 3, 4, 5 ali e a que for melhor e provar vai ser contratado. Então, uma tem curso, outra não tem. A outra tem experiência, a outra não tem. Quem que essa pessoa vai contratar? A importância de vocês estarem preparados, né? E outra coisa, façam por você. Exato. Não fique pensando, eu fiz, estou perdendo. Não, você não está perdendo seu dinheiro, você está investindo em você. Porque você vai se sentir valorizado. É uma coisa que eu falo. O curso não é para você provar, é para provar porque você vale mais, que você merece mais. E quando você não tem nada, você acha que tem que tá bom. Tá bom, também não tem curso, tá bom, eu aprendi só pela vida mesmo, então... Exatamente. E não é assim, a não ser que você tá de passagem nessa área e acho que daí nem vale a pena, mas se você quer entrar nisso, quer realmente construir uma carreira, ter as melhores vagas, você tem que pensar grande. Exato, é a mesma coisa no Brasil, por exemplo. Queimou a resistência do seu chuveiro. Você não é eletricista. Você vai se meter e trocar a resistência por conta própria? Muita gente vai tomar um choque e nunca mais vai querer mexer na vida. Ou seja, se você fez ali um curso rápido no Senai, no Sebrae, nesses cursos, e te deu uma capacitação, você vai se sentir confiante para depois trocar essa resistência. Então, o curso, a qualificação é para você executar melhor a função.
Isso vale para tudo. Vale para a vida, né? Entendeu? Olha, agora eu vou até fazer aqui uma declaração, porque o Fernando fez um curso de eletricista quando ele era mais jovem no Senai. Na verdade, eu era eletricista de formação. Mas você fez o curso? Fiz 2 anos no Senai. Ah, então. Nossa, 2 anos? 2 anos. Foi quase uma faculdade aí. Metade da faculdade. E nós chegamos aqui em casa, saímos, nossa rotina diária, chegamos em casa, a luz não acendia, nada. O Fernando desmontou todas essas tomadas para descobrir. O Fernando falou, deu curto, porque o disjuntor caiu, né? O disjuntor caía. Você ligava, o disjuntor caía. Eu falava, meu Deus, eu falei, meu Deus, e ele, se você não soubesse, né, Fernando? Provavelmente ele teria chamado um eletricista. E o Fernando foi desmontando, por fim achou a tomada que deu curto. Que estava ligado na iluminação. Né? Então foi uma gambiarra que já existia na casa, e sem querer não, né? Daí, fazendo a lógica da eletricidade, eu fui desmontando tudo com calma, E ligando né? E desligando, aí caía, ligava de novo, não foi isso? E aí consegui descobrir o disjuntor que estava associado com uma tomada. Aí encontrei e, por azar, foi a última. Tinha 20 tomadas para desmontar. Eu fui desmontando uma por uma, tirando todas as lâmpadas. E nada. Na última, se eu tivesse iniciado de trás para frente, tinha evitado um baita de um trabalho. Mas, por fim, deu certo. Por quê? Porque eu me qualifiquei. Exatamente. Ou seja, se você não se qualifica, você gasta dinheiro. Então, uma visita de um eletricista aqui, por baixo, ele ia cobrar uns 50 euros. Até ele fazer tudo que eu fiz de desmontar caixinha por caixinha, pode formar uns 50 euros. A gente economizou, entre aspas, 100 euros nessa brincadeira. Não adianta chegar aqui, eu quero ganhar mais que a média, eu quero ganhar 1.000 euros. Tá, o que você fez? Quantos cursos de língua estrangeira, por exemplo, você fez? Não fiz nada. Quantas capacitações você fez? Não fiz nada. Você vai chegar aqui e vai querer exigir um salário acima da média? Atenção! Porque aqui quem é bom, gente, se valoriza. Isso em qualquer área. As oportunidades estão aí e os melhores aproveitam e Então, é até interessante falar sobre isso. Vocês que estão aqui, às vezes têm a dúvida se quer ou não ser cuidador, né? Talvez é uma opção, mas não tem certeza. Já comece a mapear quais outras áreas vocês também poderiam trabalhar. Exato. Porque vai que uma não dá certo, você tem a outra. Quem aqui acredita na lei do pensamento? Da atração. Na lei da atração. Quem que está aqui na live acredita na lei da atração? A lei da atração é aquilo que você pensa, você imagina e no final você conquista, né? Lógico, você trabalha tudo a favor para o negócio acontecer. Teve uma aluna da última turma da penúltima, não lembro certo. Da penúltima. Ela entrou no curso, começou a fazer as aulas, ela decidiu a cidade que ela iria morar. Pelo Google Maps, ela achou todos os lares que tinha na cidade, ela escolheu 3 e todas as lives ela dizia: eu vou chegar nessa cidade tal dia, que ela já estava com a data programada, e eu vou trabalhar em um desses 3 lares. Ela fazia a lei da atração. Ela já imaginava com isso, se capacitou, fez o curso, tudo. Inclusive, acho que ela está para chegar, eu não sei se é esse mês de março. Mas eu tenho uma aluna também que fez isso. Então, mas para você ver, a pessoa, ela se visualizou, decidiu a cidade que ia morar, encontrou os possíveis locais de trabalho, se capacitou para isso. Ou seja, a chance de concluir tudo isso é altíssima. Tem gente que acredita, eu sou a prova que isso é possível. Eu falo porque eu tenho depoimento da aluna lá também no canal, e é de Castelo Branco, ela falou a mesma coisa. Até na entrevista a doutora perguntou para ela, mas por que você quer trabalhar aqui? A resposta dela, fica até arrepiada. Porque ainda no Brasil eu falei que eu queria morar nessa cidade, porque é uma cidade assim, 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 e é aqui que eu queria ficar, e é aqui que eu vou criar meus filhos, e é aqui que eu vou me aposentar. Nossa, a doutora quase, ela tá lá contratada. Olha que interessante. E ela falou que era isso, que ela já imaginava que ela ia sair de lá, e que ela ia trabalhar assim, que ela ia ficar lá, e que ela gostava da cidade, sem antes ver, sem antes conhecer. Mas por quê? Fez o trabalho de casa. Ela pesquisou, ela se informou. Principalmente, ela se capacitou para a oportunidade. Então, não é o que a gente está falando aqui, vocês estão falando porque vocês estão aí, que não sei o quê, que não sei o quê. Não. Isso aí é pessoal, é para a vida. Você se capacita para encarar os desafios. E quanto mais capacitado e preparado você estiver, melhor. E as coisas boas vêm, né? Porque você está preparado. Isso é fato. Exato. Beijão para vocês. Tchau. Tchau, até.